Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 471 e minguando até 821 dias, 30 de março de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é muito importante. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecede a esse e um blog que antecipe a esse, para que independente do dia que vocês estejam vendo estes blogs diários, vocês possam ter praticidade para acessar isso com mais flexibilidade para você fazer esse trabalho de conscientização. Isso é muito importante quando vocês têm essa ideia de se realizar dentro desse blog diário, desse trabalho de conscientização. Faça isso e faça por vocês mesmos, ok? E deixa de ser essa vítima social. Eu também deixo na descrição a abertura desse título, Enoque, o Pai da Vida. Vocês conferem, é muito interessante vocês acompanhar a abertura para vocês dar um princípio de um trabalho de conscientização, né? Para saber o que é estar falando, né? Enoque, ele representa a palavra, e Enoque, ele também é Moisés, é a mesma coisa. Quando no livro de Gênesis falou que Enoque andou com Deus, né? Então, significa que Enoque, ele quando é Deus, é Emmanuel, ele é a própria espiritualidade de Deus. É a palavra de Deus, a própria espiritualidade de Deus. E quando se tratando de um corpo emocional, ele vai representar cada consciência interior em específico. E por isso que nós falamos que ele é pai da vida, porque ele está antes do corpo emocional, não está depois. Depois do corpo emocional, aí nós estamos falando da palavra, né? Aquilo que nós nos alimentamos da sociedade ruim, aquilo que nós damos à sociedade de ruim também, da mesma forma, ela pode estar indo bem, pode estar indo mal, ela pode estar voltando bem, pode estar voltando mal. A questão é você compreender qual o caminho que você está. Você sempre tem que ser consciente e deixar ela cruzar, né? Bem com bem, mal com mal, bem com bem, mal com mal. Não deixa as duas se interagir, você fazer aliança com os seus inimigos, mal com mal. Não faça isso, né? Se a pessoa escolher o caminho do mal, você vai pelo outro caminho, pelo bem. Se ele escolheu o caminho do bem, você vai, né, de uma certa forma, você, né, de uma certa forma, permaneça no bem, né, digamos assim. Ou seja, quando ele estiver vindo da sociedade, você vai ter duas opções, ou você seguir o mal, né, ou você seguir o bem daquilo que vier a você, certo? Agora, quando você está dando, você pode, né, ter escolha só, uma escolha só, bem com bem, né? Bem com bem. Mas não é bem assim, porque a maioria das pessoas que pratica o mal, pratica o bem, tudo misturado, certo? Vai depender do que você vai relacionar ao outro corpo, certo? Quando se tratando de relacionamento corpo a corpo, as coisas ficam muito delicadas. Às vezes você está dando uma coisa ruim e a pessoa está recebendo essa coisa ruim sua como bem. Às vezes a pessoa te dá uma coisa ruim e você está recebendo isso como bem, certo? Às vezes você dá uma coisa boa e as pessoas recebem isso como mal. Às vezes ela te dá uma coisa boa e você recebe
como o mal da mesma forma, ou seja, sempre cruzando, a pessoa fazendo escolha, a pessoa vai num lado, outro, de um lado, outro, não deixa os dois se cruzar, mal com mal não, certo? A pessoa escolheu o mal, você vai para o outro caminho, para o bem, de uma certa forma você vai intermediando, dessa forma, entende o que eu estou querendo dizer? Existe uma forma de você se conscientizar e escolher caminho diferente, é só isso, certo? Não deixa, não deixa, aceita as pessoas. Por que que eu falo dela se cruzar? Porque, olha só, à medida que esse aqui sobrou, você não tem mais nada a ver com a vida dele, não. Tenta consertar ele, não. Você cruzou pelo bem, tá tudo certo. Cruzou pelo mal, por exemplo, você deixa o seu bem separado. Aqui é dois, é corpo interior e corpo exterior, né? Corpo interior e exterior do mesmo lado, por exemplo, né? Representando as duas espiritualidades. Então, se eles fizessem chocar aqui, desse jeito aqui, é relacionamento corpo a corpo. Você tem que ser harmonia de corpo. Mas agora, se for ideologicamente, você cruza. A pessoa te trouxe a ideologia, você vai para o outro lado. A pessoa te trouxe uma coisa, né, boa, você vai cruzando. Interior com exterior, fazendo esse cruzamento para que você não vá pelo mesmo caminho que ele está. Então, entenda aí essa abertura, né, sobre Enoque, essa ideia de Enoque, o pai da vida, ela vem antes do nosso corpo. Quando ela vai para fora, ela vai se dividir em coisas boas e coisas ruins, ok? Entenda isso. Vamos para a expressão livre, né? Mas antes eu quero que vocês entendam que o meu título é o tag. Se vocês pegar essa descrição que está no vídeo, colocar no Google e pesquisar, você vai dar direto com o blog, aquele que você queira ver. Faça essa comunicação com seus colegas, né, com seus irmãos, a quem que você considere, a quem você acha que possa entender da mesma forma que você entenda, certo? Se você não entendeu nada, não compreendeu nada, não sabe se é bom, se é ruim, fica na sua, tranquilo. Não faça nada. Só faça se você se sentir livre, se você, de uma certa forma, entender que isso é uma realização de Deus. Só faça se for dessa forma. Se não estiver entendendo nada, não faça nada. Fica aí imóvel do jeito que você está, ok? Vamos lá para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e é tudo aquilo que já tem dentro da sociedade. Dimensão Cristo e dimensões sociais interagindo, né, um com o outro, dando essa ideia de interação para que nós possamos entrar em juízo pelo bem e pelo mal e nos realizar com Deus e com Cristo, ok? Vamos lá. Essa desmaterialização vai estar do lado esquerdo do corpo emocional, Pedro, para relacionar o bem e o mal com interação de compreender a palavra da vida, a verdade, na presença do corpo. Quando não se trata da palavra da vida, vai explicar a interação e a morte deste corpo emocional, explicando que a vida passou para a morte, para explicar esta morte de uma forma ideológica e conhecendo uma coisa e outra. Sendo a consciência aceita, é a realidade deste corpo emocional. Sendo a consciência negada, é a desmaterialização deste corpo emocional, explicando o Cristo de uma forma ideológica de conscientização dos corpos. Vamos lá para a expressão livre, ok? Esta desmaterialização, quando eu falo de desmaterialização, ela pode explicar uma consciência desabitada, né? Ou pode explicar uma consciência que pense que está correta a qualquer custo, mas ela não vai entender que ela é emocionalmente negada. Entenda isso? Vamos lá. Esta desmaterialização vai estar do lado esquerdo do corpo emocional. Todos dois do lado esquerdo, né? Igual está aqui. Essas pontas aqui, consciente e inconsciente, certo? Dessa forma aqui, consciente e consciente. Certo? Desmaterialização. Significa que eu estou caindo na espiritualidade, certo? Entenda isso. O que eu quero dizer com a desmaterialização? A glória de um corpo comum, quando ele começa no nosso interior, ele se realiza no corpo, atingiu aqui a glória de um corpo comum. Começa no interior, passa por aqui, é a glória de um corpo comum aqui. Quando ele chega aqui, a glória de um corpo comum, por exemplo, na mesma postura que né,
naquele tempo era Jesus, que ele, né, que foi o sacrifício, os 2 caiu por terra, tanto, né, Emanuel como também Jesus, porque, ele era um, Emanuel era um com Jesus, Jesus um com ele. Aí vocês entendam, aí quando na mesma postura que Jesus, a glória de um corpo comum. Entenda que essa formação, esse entendimento, essa imensa conhecimento e a sabedoria de Deus, ela é o próprio Cristo. Ela só explica que ela está no reflexo de um corpo comum. Mas quando ela é a glória de um corpo comum, que ela tem conhecimento e possa conectar ao planeta, ao Cristo de Deus, significa que tem consciência, significa o quê? Que ele é Cristo de uma certa forma, entenda isso. Se tem conhecimento nisso, então é isso que eu quero dizer. A glória de um corpo comum, eles faz nos conectar com Cristo. É ele que nos media nós com Cristo, certo? É ele que media nós com Cristo. E é por isso que tanto o reflexo desse corpo comum, a inconsciente, o ato consciente, ele cai de uma forma ideológica. Quando ele cai de uma forma ideológica, é por isso, é motivo que ele representa a morte. Tudo que vai para fora, tanto o Cristo como a imagem do corpo, ele vai para fora, ele vai representar a morte. Não representa a vida que nós está no nosso interior. Aí eu posso criar uma boa fama do Cristo, ou eu posso criar uma boa má fama, pegar o Jesus do relacionamento social, representando cada reflexo de cada imagem de corpo em específico, criar uma ideologia sobre isso tudo aqui, certo? Eu crio a minha, cada um cria a dele, certo? Mas quando ele tem uma consciência, ele vai ter o mesmo peso do que o Cristo. Ele vai ter o mesmo peso, a mesma consciência, ele vai ter o mesmo peso. Para todos os atos conscientes que trabalham no anticristo, eles têm o mesmo peso do que o anticristo, do que o Cristo. Eles têm o mesmo peso, a mesma consciência, a mesma ideia, a mesma realização. Pode ver aí. Todos eles falam as mesmas coisas, pensam as mesmas coisas, realizam as mesmas coisas. Pode olhar aí, todas. Hoje é possível vocês ver as estrelas, os astros se movimentando dentro da sociedade com música, com arte, né? Tudo quando você vê, começa a ver aí. Todos eles pensam e se realizam em as mesmas coisas, nas mesmas coisas. Não muda nada, ok? Faça isso, observe mais, ok? Essa desmaterialização vai estar do lado esquerdo do corpo emocional, Pedro, para relacionar o bem e o mal com a interação de compreender a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Quando não se trata da palavra da vida, vai explicar a interação e a morte. Essa morte, ela pode vir de uma consciência ou ela pode vir de uma inconsciência. Ambos são morte, ambos são anticristo. A morte representa o anticristo, ok? Morreu, anticristo, anticristo, anticristo para o corpo, anticristo para o corpo emocional, ok? A morte deste corpo emocional, explicando que a vida passou para a morte, para, para explicar esta morte de uma forma ideológica, de conhecer uma coisa e outra, ok? Olha só, a vida passou, aquela ventania passou, levou tudo embora, vai embora, vai embora. O anticristo, a morte, a vida passou para a morte, ela passou para a morte. Existe forma que nosso corpo ele desmaterializa. Nosso corpo físico ele vai a óbito, então ele passa da vida para a morte de uma forma natural. Mas essa morte que eu estou falando é de da consciência, né, de tudo aquilo que passou conscientemente, uma ventania, né, ou aquilo que ficou inconsciente, ficou parado inconsciente, porque quando é um vento ele vai com consciência, que ele está explicando, que está expulsando para fora, mas a inconsciência ela fica aqui parada, que nem a marionete da sociedade, não está sabendo de nada. Todo mundo fazendo ideologia, todo mundo armando contra ela e ela tá ali, só querendo realizar na vida dela, né? Dinheiro, carro é mais importante do que as pessoas. Entenda? É dessa forma que funciona, entenda? Não é nada, nem mais nem menos do que isso, ok? Então, se a vida ela passa, a vida passou para a morte, ela passou. Se ela for consciente, se a vida for consciente, ela ainda tem consciência, certo? Ela vai ter consciente, mas se ela não tem, aí ela vai ficar parada, que nem uma marionete e vai ficar servindo de marionete da sociedade, certo?
todo mundo formando projeto social contra ela e ela está querendo viver a vida dela, se realizar nesse corpo emocional e criando crise, contenda com um e com o outro. Sendo a consciência aceita, é a realidade deste corpo emocional. Sendo a consciência negada, é a desmaterialização deste corpo emocional, explicando o Cristo de uma forma ideológica de conscientização dos corpos. Olha só, sendo que a consciência negada é a desmaterialização. Quando eu falo consciência negada e a desmaterialização, eu estou falando de uma consciência que está passando por uma ventania por esse corpo. Ele está dando a palavra, está entregando aí tudo de uma forma consciente, certo? Ele está desmaterializando, ele está sendo a consciência negada é uma desmaterialização, ou seja, ele está negando a si mesmo. Ele não está negando o outro corpo, ele está negando a si mesmo. Quando eu falo sendo a consciência negada, é uma desmaterialização, só pode se tratar de nós mesmos, dos nossos corpos emocionais. Né? Eu estar negando o outro, não, o outro corpo emocional. Não faz, né, sei lá, se está vivendo bom ou ruim, não importa. É eu estar negando a mim mesmo, para fazer passar uma consciência. Vamos voltar um pouco mais atrás. Sendo a consciência aceita é a realidade deste corpo emocional. Vamos supor, no mesmo espaço do corpo, eu aceitei uma consciência minha e quero relacionar isso a outro corpo, então é a realidade deste corpo emocional. Né? A consciência aceita a realidade desse corpo emocional. Eu aceitei o meu corpo. Sendo a consciência negada, é a desmaterialização. Eu neguei o meu corpo. Sendo a consciência negada, é a desmaterialização desse corpo emocional, explicando o Cristo de uma forma ideológica. Aqui, ó, mais na frente nós vamos entender que ele é consciente, olha, explicando o Cristo de uma forma ideológica, de conscientizações de corpos. Perfeito. Bem explicadinho, né? Não é questão de eu estar negando as pessoas, é questão de eu estar negando a si mesmo. Aí eu querer vestir, colocar um óculos escuro enquanto está de noite, né? Aí né, às vezes eu quero me realizar com uma coisa e eu deixo de realizar com aquilo, né? De uma certa forma, porque de uma certa forma, se eu estou negando a mim, eu estou fazendo coisas contra a minha própria vontade, muitas das vezes. Para quê? Para, sei lá, para ter uma boa fama, uma má fama, né? Para servir um trabalho, criar uma espiritualidade pela fama, sim, pode ser. Pode ser isso, pode ser disso de uma forma consciente. Por quê? Nesse tempo que você vai contra a sua própria vontade, você frustra o outro e ela entra em crise. Quando ela entra em crise, você chama ela para Cristo. Porque aí ela vai vir para Cristo de uma forma inconsciente mesmo, ok? Entenda isso. Vamos aqui para o próximo contexto. Todo o trabalho social que se aplica no tempo vem como o anticristo de um corpo comum, referindo a morte para o mundo globalizado, para viver a sua realidade no corpo. Você tem que negar o mundo com a espiritualidade de Cristo, e que nesta causa o anticristo é para fazer um trabalho social. O anticristo, e para fazer um trabalho social, tem que usar o anticristo. E da mesma forma, e mantendo a consciência deste corpo emocional independente deste mundo, ou se quiser, pode ser Cristo, sendo que a consciência de Cristo não vai explicar o seu corpo emocional, porém o seu corpo emocional pode explicar Cristo, por causa do estágio que se aplica sobre este corpo emocional, passando da vida para a morte. Isto explica o trabalho social do bem e do mal, e conhecendo no seu íntimo que a sua consciência emocional tem a sua importância na vida. Porém, a vida não pode ser mais importante do que esta consciência, pois a consciência explica o conhecimento e a vida explica ela mesma. Muito bom. Este contexto, eu vi que ele faltou muita pontuação, né? Muita entonação na minha forma de expressar para ser uma coisa mais legal, mas é igual eu tendo dito, na simplicidade vou desenvolvendo isso, certo? Trabalho, e muitas das vezes né, é uma coisa que
É o dia a dia, entenda isso, para a gente desenvolver. Agora vamos lá para a expressão livre, nós vamos conseguir tirar muita coisa desse contexto, desse pedacinho desse contexto, para fazer uma mediação entre a formação Cristo e as dimensões sociais, aquilo que já é dentro da sociedade. Vamos lá. Todo o trabalho social que se aplica no tempo, todo o trabalho social que se aplica no tempo. Eu falei corpo? Não, eu falei no tempo. Significa que nenhum trabalho social se aplica num corpo comum, não se aplica em Manuel, não se aplica em Jesus, não se aplica em Pedro, não se aplica em, em João. Aonde que ele se aplica? No tempo, porque o tempo é de Deus. Todo o trabalho social que se aplica no tempo vem como o anticristo de um corpo comum, referindo a morte para o mundo globalizado. Vamos tentar entender o que é isso, morte para o mundo globalizado? Como eu vou entender que eu estou de mal com o mundo? É criando expressão que ela mesma possa negar, né? Então, quando eu crio expressão que ela mesma possa negar, eu estou contra mim, estou contra ela. Ou seja, eu não me realizo, você também não vai se realizar de uma certa forma, certo? É como se fosse uma vingança, mas não é uma vingança, é só uma expressão para que vocês entendam. Muito desses atos conscientes não está nem aí com as suas vidas pessoais de vingança, é estar vivendo aquele momento, permitindo no trabalho social e pronto. Se tiver de fazer alguma coisa, eles fazem e pronto, entendeu? Não é para se aplicar a corpo emocional, nada disso. Eles criam expressões deles, as suas racionalidades, e vai contra essa sociedade. Eu estou de mal com o mundo, e explicando, eu estou de mal com o mundo, eu estou de mal, eu não vou me permitir a esses, né, seres emocionais desequilibrados, irracional, eu vou lutar com ele a qualquer custo, e custa o que custar, eu vou vencer, e não tem como eles não vencer. Todo dia é uma batalha, né? Vai para cima com tudo e pronto, acabou, certo? É isso que explica, né? É isso que explica o trabalho social de hoje em dia. Eu estou de mal com o mundo, estou de mal com o mundo. Para viver a sua realidade no corpo, você tem que negar o mundo, né? É como eu tenho dito. Para viver a sua realidade no corpo, você tem que negar o mundo com uma espiritualidade de Cristo. Eu estou falando, negar o mundo com uma espiritualidade de Cristo, não é negar a natureza de Deus. Porque se o anticristo está aqui na imagem do corpo para nós entender que nós estamos de mal com o mundo, nós estamos travando uma batalha com todos aqueles inconscientes que se movem dentro do Cristo, dentro do mundo, então o que que acontece? É apenas uma espiritualidade, né? De hora nenhuma eu posso negar a dimensão Cristo, porque ela é uma formação de Deus, porque essas estruturas de Deus aqui, né, planta, árvore, animal, tudo aqui é o mundo se tratando de corpos emocionais, mas o mundo se tratando do Cristo é o paraíso de Deus, é uma coisa bem diferente. Você entenda que é uma coisa paralela, parecida, mas não é. O mundo que nós estamos falando são os corpos emocionais, ignorantes, estúpidos e tal. Então vem a consciência de, olha, eu estou de mal com o mundo, eu vou vencer vocês, não importa o que custar, o que for para ser feito, nós vamos fazer e nós vamos vencer vocês, vocês não vai ficar, né, para ficar trazendo vermes para o mundo, contaminando o mundo com essas suas ideias emocionais, não vai ser assim, ok? Não vai. Para viver a sua realidade no corpo, você tem que negar o mundo com a espiritualidade de Cristo, com a espiritualidade, entenda mais uma vez. O que que é a espiritualidade? O anticristo. E que nesta causa é o anticristo. Estava mais na frente, eu nem vi, mas olha, e que nesta causa é o anticristo. O mundo é o anticristo. Mundo representando cada corpo emocional. Entenda isso. Eu sempre falo que do lado esquerdo sempre tem imagem de cada corpo em específico. Esse é o mundo que nós criamos, né? Que nós criamos, seja ato consciente, inconsciente. Nós foi criando isso para fora do corpo, relacionando todo mundo aí, tudo. Eu estou de mal com o mundo, eu estou de mal, e falando isso e afirmando, né, nas suas expressões, afirmando em tudo, criando uma espiritualidade para Cristo todo tempo,
e relacionando isso, né, dentro da sociedade, interagindo com isso de toda forma. Entenda isso. E para fazer um trabalho social tem que usar o anticristo. Usa o anticristo. A espiritualidade de Cristo é o anticristo. E da mesma forma, né? Para fazer um trabalho social tem que usar o anticristo. E da mesma forma. E mantendo a consciência deste corpo emocional independente deste mundo. Ou, se quiser, pode conhecer Cristo. E mantendo uma consciência desse corpo. Quando eu falo manter uma consciência desse corpo, né, emocional, independente deste mundo, mantendo uma consciência deste corpo emocional independente deste mundo, ou seja, independente de cada anticristo, de cada antissocialismo que vem nascendo dentro da sociedade, cada raciocínio emocionais, independente desse mundo que foi criado, essa massa corpórea dos nossos entendimentos, ou se quiser, podemos entender Cristo. Por quê? Por que eu falei isso? Depois que nós criamos essa massa corpórea do mundo moderno, da filosofia moderna, né, das negações sociais, do anticristo, do antissocial. Então aqui nós temos uma massa do corpo, temos uma massa do corpo dentro do Cristo, nós temos uma massa corpórea dentro do Cristo. Ao que vai para fora tudo aqui é Cristo. Então, de certa forma, essas massas corpóreas, elas estão inseridas com as suas vidas, com os seus corpos emocionais dentro do Cristo, ok? Então, eles passam a ser um só. Tanto o mundo, e se quiser pode ser Cristo, tanto o mundo e o Cristo passa a ser um só. Porque nós fazemos tudo pela espiritualidade do Cristo. E qual que é a espiritualidade de Cristo? O anticristo, certo? Ele vai para fora. Aí vai, tudo que nós relacionamos fora de expressão vai ganhando um firmamento para essas estruturas do paraíso de Deus, do Cristo de Deus, que Deus formou. Entende isso? E que no futuro ele vai entrar em uma realização, certo? Ele vai entrar essas matérias corpóreas, vai se conscientizar, elas vai cair na divisão de bem pelo seu próprio bem, pelos seus dons espirituais, vai cair de novo na divisão de bem para se realizar com Deus. Naquele tempo eles caíram na divisão de bens pelo mal, né? Estou de mal com o mundo, né? E hoje, depois disso, desse fim, ele vai cair na divisão de bem de novo para se realizar, para se conscientizar em Deus no seu interior e em Cristo para fora de Cristo, né? Para ter consciência em tudo. Não é interessante isso? Porém, o seu corpo emocional pode explicar Cristo, né? Por causa do estágio que se aplica sobre este corpo emocional, passando da vida para a morte. Muito bem explicado, né? Entenda? Aí, quando eu falo passa da vida para a morte, igual eu falei, a morte ela pode explicar um ato consciente, né? Que conscientemente ele vai dizer, eu estou de mal com o mundo. Aí os atos inconscientes, eles podem dizer o contrário disso. Eu estou de bem com o mundo, tudo para mim é maravilhoso, vai tirar uma selfie, né? Que bonita, vamos postar aqui no status, tudo legal, tudo bom, né? Não tem nenhuma crise para mim, estou sentado no meu sofá chorando porque estou com crise, estou com aquilo, mas tudo bem, vamos tirar uma selfie aqui que vai passar, né? Aí eles falam que estão de bem, tá certo? Eles não estão conseguindo enxergar a crise, eles não estão querendo sumir a sua crise. Eu vejo uma terapia que eles falam sobre as pessoas que têm vício drogado. A primeira vez que eles têm que fazer um tratamento para que eles têm que compreender naquela primeira visita para se desfazer daquela substância química, eles têm que confessar que eles são viciados, que eles são drogados. Se vocês não ter consciência nisso que vocês estão falando, vocês nunca vão se libertar. É que nem o Jesus social hoje, o Jesus do relacionamento social, uma droga, né, para todo mundo, mas as pessoas estão aí fumando, ó. Que delícia, que maravilha, estou sentindo bem demais, tal. Entenda o quanto, enquanto você não assumir que você está viciado em ideologia, que você não vai se ter consciência, não vai conseguir se realizar, porque você tem uma escama nos seus olhos, que só vê a trave nos olhos do outro, né? Não vê a sua. Você só está olhando, não vai se realizar.
seus olhos estão vendados de toda forma, você está acreditando cegamente que essa desgraça, ela pode, de uma certa forma, né, ser o bem da humanidade. Eu não digo que não seja, né? Porque tudo pode acontecer. Para Deus faz tudo acontecer e é sempre assim que funciona, certo? As pessoas se convencem dessa desgraça vai conectando a Deus de novo, né? Por que não? O vento passou da vida para a morte, deixou isso para lá, mas pode limpar, essa cegueira pode ser limpa assim, tá? Ok? É só uma introdução para você entender o que é certo e o que é errado, ok? Vamos entender isso. Isto explica, vamos voltar um pouquinho. Porém, o corpo emocional pode explicar Cristo, por causa do estágio que se aplica sobre o corpo emocional, passando da vida para a morte. Um estágio da vida para a morte. Porém, deixa eu voltar. Porém, o corpo emocional pode explicar, né? Antigamente ele não podia explicar, sendo que, olha, vamos dividir essas duas ideias que é muito importante. Sendo que a consciência de Cristo não explica o corpo emocional. Porém, o corpo emocional pode explicar Cristo por causa de quê? Por causa do estágio. Por exemplo, eu tenho a vida, o Cristo, ele passou, a glória de Deus passou da glória para o Cristo, para ter consciência no Cristo. O corpo emocional, ele pode sair da vida para a morte, certo? Ele pode ter esse estágio. Por causa de quê que ele pode explicar Cristo? Agora vamos entender. Porém, o corpo emocional pode explicar Cristo por causa do estágio que se aplica sobre este corpo emocional, passando da vida para a morte, certo? Da vida para a morte. Eu estou de mal com o mundo conscientemente, certo? Eu vou fazer uma guerra espiritual com os outros corpos que estão aí achando que está tudo maravilha, vendo os irmãos deles sendo sacrificados, morrendo e acho que está tudo certo. Entenda isso. Isto explica que o trabalho social do bem e do mal, isso explica o trabalho social do bem e do mal, e conhecendo no seu íntimo que a consciência emocional tem a sua importância na vida. Agora, entenda isso. Para que você tenha uma importância, você tem o quê? Você tem que ter a consciência dessa vida, certo? Conhecendo no seu íntimo que a consciência emocional tem a sua importância na vida. A sua consciência ela tem que ter a sua importância na vida. Você tem que saber o que é importante para você. É simples para você se libertar de todos esses vícios, essas drogas. É você entender o que é importante para você na vida. E conhecendo no seu íntimo que a consciência emocional tem a sua importância. Descubra qual que é a sua importância, né? Espero que não seja uma coisa que contamina o seu interior, o seu íntimo, certo? Porém, a vida não pode ser mais importante do que esta consciência. Por que eu digo que a vida não pode ser mais importante que a consciência? Porque os nossos corpos emocionais, eles são sensíveis a dores, à fragilidade, à sensibilidade, certo? E o que vai nos conduzir a esse caminho bom é a nossa consciência, não é a nossa vida. Porque até então a vida, ela representa as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, o nosso medo. Ele vai explicar tudo isso, certo? Agora, a consciência, ela é uma espiritualidade dessa vida, ok? Porém, a vida não pode ser mais importante do que esta consciência, porque, de uma certa forma, na vida, nossos corpos emocionais, mora toda a covardia, todo o medo, toda a desgraça, todas aquelas coisas que nós criamos com a nossa própria consciência. Então, a nossa consciência ela é mais elevada do que a vida. E é isso que o Cristo veio fazer, trazer para nós consciência da vida e veio trazer para nós consciência dessa morte, ok? Dessa morte. Aí, na morte, elas viraram uma batalha, uma guerra sobre o que é emocional e o que é espiritual. Que os atos conscientes optaram pela espiritualidade de Cristo, pelo anticristo, pelo mesmo motivo que o anticristo emocionais a determina. Porque o anticristo emocionais ele vai focar na sua vida própria. Ele vai ver que ele está fumando droga, que ele está bebendo, fazer tal, tira uma selfie aqui, deprimida ali e tal, demonstrando uma coisa e outra, mas está sofrendo por dentro. Não tem liberdade, não tem consciência em nada, está sofrendo por dentro, ok? Aí não adianta não, né? É, sei lá, é muito complexo, ok? Pois a consciência explica o conhecimento e a vida explica ela mesma.
a vida explicando ela mesma, a dor, o medo, a angústia, né, tudo aquilo que você sofre, opressão socialmente, né, entenda isso de todas as formas, ok? Vou fazer a continuidade, vocês acompanhem o próximo blog, ok? Vai ficar muito interessante. Eu vou terminar o próximo blog fazendo uma leitura corrida, no próximo blog vou fazer uma leitura corrida de tudo aqueles 4 últimos que eu fiz, né, e vocês acompanhem, vai ficar muito importante. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo. Eu espero vocês no próximo blog. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.